Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aqui no canal. Desta vez vamos bater um papo aí. Nós estamos descendo aqui a serra de Palmácia. Nós estamos aqui na serra 065, sentido Palmácia, Fortaleza. Pois é, galera. Primeiramente, de todo rolê, vamos pedir proteção ao Senhor, na gratidão, sempre na gratidão, agradecer sempre os dias. E obrigado, Senhor, por mais um dia. E peço-lhe, Senhor, proteção, que você me guie e que me proteja em toda a minha caminhada. E obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade dessa linda e grande aventura. Andar de moto sempre é uma aventura. Pois é, isso aí, galera. Então nós estamos começando aqui agora mais um vídeo, né? E vamos bater um papo agora. Um assunto interessante, que isso não vende em loja. Dinheiro não compra isso. Esse assunto que eu vou falar aqui, dinheiro não compra, né? A gente já nasce assim. Então, pois bem, galera, o assunto de hoje é: você é um aventureiro? Você nasceu com o DNA de um aventureiro, né? Então essa é uma pergunta que eu vou dizer a vocês, que eu nasci, graças a Deus, eu nasci com um espírito, DNA de aventureiro. E graças a esse meu espírito, eu sou muito feliz por me aventurar. Eu sou feliz, né, por ser grato a Deus, primeiramente, a minha vida, a minha saúde, minha família, né? E turbinando a minha felicidade é esse tempero de um DNA aventureiro, né? Que eu nasci com ele. Agora, como é que a gente sabe que a gente não já nasce com o DNA aventureiro? Porque, galera, desde criancinha eu já apresentei indícios de ter uma mente aventureira, uma mente exploradora, uma mente assim, tendendo ao lobo solitário, né? Geralmente pessoas introspectivas, pessoas que costumam se considerar autossuficiente e estar bem, né, sozinho, já é o primeiro indício que você já é uma pessoa aventureira. Porque a questão de ter a introspecção, de você ser uma pessoa autossuficiente, já é uma característica muito importante e muito positiva para você. Mas isso aí você consegue conquistar, certo? Muita gente depende de muitas outras pessoas para ser feliz, né? Por exemplo, tem muita gente que só é feliz se tiver alguma pessoa do lado, seja alguém da família, seja um amigo, ou seja a esposa ou namorada. E é claro que eu me sinto muito feliz, muito bem com a minha família, com a minha mulher, certo? Mas assim, eu sou muito feliz também sozinho, galera. Eu sou o melhor companheiro de mim mesmo, né? Então essa introspecção de autossuficiência que eu tenho, em particular dentro de mim, já faz parte, já se enquadra uma das características de você ser já nascer com um DNA aventureiro, né? Então, quando eu fazia Jardim 1, Jardim 2 no colégio, eu já gostava de ficar sozinho, sabe? Gostava de brincar sozinho. E engraçado que eu sempre gostava de montar naquelas motinhas que eram tipo um balanço, né? Aquelas motinhas de ferro, né? Que fica balançando.
Então eu gostava muito de sentar naquelas motinhas e ficar me balançando lá. Eu me sentia um motoqueiro, sabe? Já com meus 4 aninhos de idade, né? Eu me redescobrindo, assim, eu me descobrindo, né? Entendeu? E hoje, né? Eu me redescobri através da moto de verdade. Mas isso aí vamos com calma. Vamos falar aqui gradativamente um processo para quem já nasce com o DNA de aventureiro, certo? Então assim, então aos 4 anos de idade eu já gostava de me balançar na moto. Geralmente ficava sozinho, pensando. Eu pensava nas coisas que a professora deu para poder reforçar o aprendizado. Eu pensava em vários assuntos. Eu sempre gostei de sonhar. Sempre desejei brinquedos. O meu pai um dia falou pra mim que adorava me dar presente, porque quando ele me dava um presente eu vibrava muito, né? Inclusive mais do que meus irmãos. Papai uma vez me falou que adorava me dar presente porque eu vibrava. E quando eu conquistava aquele presente, eu dava valor, eu usava, né, o presente, né? Então eu acredito que também quem tem um espírito aventureiro, ele usa, né, bastante o que tem. Ele é uma pessoa que gosta de usar o que tem. Se ele tem uma bicicleta, ele vai usar a bicicleta de forma intensa. Se ele tem um relógio, se ele for à prova d'água, ele vai querer mergulhar para usar o relógio intensamente. Se ele tem uma prancha de surf, né, ele quer usar bastante, né? Então tudo isso também já incorpora nas características de ter o DNA aventureiro, certo? Em falar em objetos que eu ganhava, que meu pai me dava, meu papai vibrava. Teve uma vez que a gente foi pro Morro Branco não, pra praia do Paracuru, aqui no Ceará. E a gente foi pra casa de praia do tio nosso, irmão do meu pai. E aí lá a casa ficava em cima de uma falésia. Aí tinha uma escadaria que levava até a orla. E eu tinha ganho um bodyboard. É uma pranchazinha chamada bodyboard. E o mar, ele tava sem onda. O mar era mais calmo, mais tranquilo, não era pouca onda. Tudo bem que dava pra pegar algumas ondinhas lá e tal, mas não era nada que me satisfazia. E então eu peguei, eu remei, né, eu nadei em cima da prancha a uma distância muito grande mesmo. Inclusive eu fiquei um pontinho no mar e meus pais filmaram, sabe, essa minha proeza. E meu pai, ele, para poder me frear, né, porque era perigoso, né? Vai que eu senti uma cãibra, sei lá, alguma coisa. Eu estava muito longe de terra firme. Então ele me alertava: filho, pode ter um peixe grande. Não era me colocando medo, mas porque o medo, ele tem que ser colocado, você tem que ter um medo numa dosezinha de proteção, sabe? O medo, ele é bom, sabe? Às vezes ele é bom. O medo, ele faz com que você tenha uma dose de precaução, de proteção, né? Para você ficar precavido, né? Você prestar mais atenção ali, você ficar mais atento dos perigos, né? Então o medo, ele tem a dose dele, uma dose saudável, né? Então ali também já foi um indício de espírito DNA aventureiro. O papai falou: meu filho, nunca vi alguém ir tão longe como você no mar, né? Então, e demonstrava essa atitude de eu querer entrar no mar e conhecer as águas de outras cores. Que a água, quando você entra no alto mar, a água fica com uma cor muito bonita, assim, um azul marinho, lindo. Só quem sabe disso, quem já entrou no mar aberto, né? E foi a primeira vez que eu vi a cor do mar,
daquela forma, a água daquela cor. Eu estava em alto mar já. E naquela época eu tinha uns 9 para 10 anos, galera. Era uma criança. Era uma criança mesmo, sabe? Então aí eu já estava demonstrando o meu DNA aventureiro, né? E quando eu completei 11 anos, galera, foi quando tudo desabrochou assim de uma forma muito rápida na questão de ser aventureiro, sabe? Então aos 11 anos de idade teve um marco muito significante para mim. O papai, ele ia para casa do meu avô, sabe? E ele fazia um caminho, sempre em um caminho, né? E eu até ficava dizendo assim: papai, olha como eu sei dizer o caminho até em casa. Aí o papai: e aí, eu vou direto? Ele: vai, dobra a direita, dobra a esquerda. E o papai inclusive me dizia o nome das ruas, para ir aprendendo o nome das ruas. Então, depois de dezenas e dezenas de vezes, né, eu praticando com o papai como era que a gente ia e voltava na casa do meu avô, e era longe, sabe? A distância da casa do meu avô para minha casa, a casa que eu morava com o papai, era de 16 quilômetros, né? Era 16 quilômetros, certo? Então, imagina só que eu já estava planejando uma grande aventura. Na minha cabecinha de 11 anos, eu já estava me treinando, eu já estava me preparando, treinando a rota que eu ia seguir. Que a minha ideia era de ir de bicicleta sozinho, da minha casa à casa do meu avô. Eu também tinha a consciência de que era uma coisa tão proibida devido à minha idade, que eu não podia fazer isso, que eu escolhi fazer isso escondido dos meus pais, né? A criança, ela às vezes, a emoção gerada, a ideia gerada, o impulso gerado por uma criança fala mais alto do que a obediência, né? A questão de vocês obedecer o que é certo e o que é errado, entendeu? Então, galera, o que acontece? Por isso que quando a gente é criança, a gente leva castigo, né? Porque a gente desobedeceu, né? Nossos pais. Porque a emoção de uma criança, de um adolescente, é maior do que a razão e a obediência. Então, naquela época, eu com 11 anos, eu já estava planejando uma grande viagem para mim. E para mim, 16 quilômetros com 11 anos, era como se fosse assim... o baú abriu. Inclusive o cara avisou ali. Obrigado. Rapaz, ainda bem que eu senti nas costas ele abrindo. Galera, olha que olha como a gente parou em frente a uma lagoa linda, olha. Olha, galera, meu baú tava aberto, ó. Ainda bem que eu não perdi nada, tá aqui tudo aqui. Eu tinha fechado ele, só que eu não fechei. Eu tinha fechado mal fechado, porque ele não abre não, galera. Olha aí, ó. Abre não. É porque eu tinha fechado mal fechado ele. Já que nós paramos aqui, galera, aqui é a Fazenda 101, sabe? Olha, ali tem uma lagoa. Então vamos retomar nossa viagem, né, galera? Mas como é que eu esqueço de fechar o baú, rapaz? Tu imaginou? Isso é aprendizado, né, galera? A gente sempre tá aprendendo alguma coisa. O cara buzinou, o cara da Hilux. Quando eu caí no buraco, né, ali, pra passar dele, foi um buraco maiorzinho um pouco. Aí eu senti nas minhas costas, o baú ele abriu e ele veio para minhas costas. Ali encostou nas minhas costas, eu senti o baú aberto. E logo também o cara buzinou, sabe? O cara foi legal. Buzinou. E eu
dei fé, né? Parei a moto e agradeci a ele. Deu certo. Então tá aí, aqui é a fazenda, essa aqui é a fazenda 101, muito conhecida, C065 em direção ao Maranguape. Então sim, galera, só passar aqui. Tá gravando. Então sim, galera, então voltando aqui ao assunto, né? Então a emoção da criança, né, do adolescente, né, o impulso que é gerado na cabecinha de uma criança é muito maior do que as razões, sabe? De obedecer, de ser um bom filho. Você, papai, e você, mamãe, não vai julgar seu filho por às vezes ele ter te desobedecido. E sim, não, em vez de você julgar seus filhos, você pergunte para ele o que motivou, né, a ele fazer aquela coisa errada ou aquela desobediência. O que desmotivou ele a fazer isso, né? Pois então aí já foi outro indício que eu era aventureiro. Eu silenciosamente, sozinho, planejando essa viagem, essa grande viagem, né? E aí, galera, um belo dia, era um dia de domingo, né? Os meus pais, eles tinham o costume de almoçar, né? E depois do almoço eles dormiam. Eles iam dar aquele cochilo depois do almoço para descansar, né? E no momento que eles foram descansar, dormir, eu peguei um saco de banana, aí um saco, né? Eu coloquei 2 bananinhas dentro, peguei uma garrafa plástico, enchi de água, amarrei no guidão da minha bicicleta. Para você ter ideia, a minha bicicleta, eu com 11 anos, era aquelas bicicletinhas com a rodinha menor, pequenininha, galera. Era até amarela a roda da minha bicicleta, era amarelo. Era uma BMX. A bicicleta era uma BMX arco-íris. Era a bicicleta que eu fui pra casa do meu avô. Não tinha marcha, eu não tinha GPS. Eu nunca tinha pedalado pra longe. Eu pedalava que meu pai me levava pra pracinha lá da cidade. Eu ficava na praça lá, pedalando pela praça. Então eu nunca tinha feito um pedal na vida. Ainda mais aos 11 anos com um pedal de 16 km. Então, galera, nesse dia, era mais ou menos uma hora da tarde por aí. Eu peguei, né, o saco, coloquei a banana, a água dentro, amarrei na minha bicicleta, né, e abri o cadeado do portão pequenininho da casa do papai. Aí quando eu fui lá dentro, guardei a chave no chaveiro, deixei o cadeado aberto lá fora. Aí quando eu cruzei com o portão, que eu tranquei ele, que eu tava do lado de fora, na minha cabeça, bom, agora não tem mais marcha ré. Galera, não faça isso porque esse cara tá muito devagar. Por isso que eu tô fazendo isso aqui, passando na faixa contínua. Porque ela tava, vamos dizer assim, quase parado, né? Aí dava pra fazer isso aqui pelo tempo que eu gastaria pra ultrapassar o carro. Então isso aqui, ó, não é um bom exemplo, mas é porque eu tava ciente do que eu tava fazendo, certo? Vamos lá. Então voltando aqui ao assunto. Então, galera, eu saí, né? GPS naquela época, nem pensar, não existia GPS. Era mais ou menos em 87, por aí, um ano, né, que eu fiz isso. Ninguém tinha internet, ninguém tinha GPS. Tinha telefone, né? A gente ligava, e aí tinha um telefone fixo, né? Eu tava de terceira, galera, ó. Pois é, então eu fui pelos caminhos que meu pai fazia de carro, né? E aí eu cheguei ali, eu me lembro demais. Eu lembro, galera, foi tão marcante pra mim essa proeza, que eu me lembro até dos detalhes. Até hoje. Eu hoje com 48 anos, né?
Eu me lembro dos meus 11 anos de idade esse dia de domingo, né? Então, galera, eu cheguei ali na 13 de maio, Fortaleza, isso aí, sabe? Que era mais ou menos assim, já muito longe de casa. Que eu me vi na minha bicicletinha, as pessoas olhavam pra mim, e como se olhassem pra mim perguntando: cadê seu pai, sua mãe? Então, galera, eu ali na 13 de maio, passando um viaduto por cima da Avenida Guanambi, pra mim aquilo ali era uma coisa assim, bastante longe, sabe? E aí eu, puta, mas eu tô aqui, galera. Pô, que massa. Eu festejava aquela conquista. E a empolgação era tamanha que o medo já não existia, sabe? O medo já não existia. Até o momento lá eu senti medo, sabe? Eu sentia assim um frio na barriga, aquele desafio que não tinha mais marcha ré. Eu tava com medo do imprevisto, né? Mas aí nesse marco da 13 de maio, eu cruzei com o viaduto em cima da Guanambi. Pra mim aquilo ali foi um troféu. Um troféu de diamante dentro do meu coração. Meu coração, ele pulsava uma adrenalina de troféu de diamante. Vendo eu ali em cima do viaduto. Eu parei em cima do viaduto, aquele trânsito de carro. Já porque estava havendo um evento lá, sabe? Ali por perto, e tava cheio de carro. Então dali eu seguia pelos carros, né? Os carros paravam e eu dava aquele jeitinho de passar. Eu me lembro que tinha motoqueiros que davam a vez para eu passar e olhava para mim assim com um olhar dizendo assim: rapaz, esse menino nesse lugar aqui, né? Achava assim uma coisa atípica. Eu me lembro das pessoas olhando para mim. Aí eu fui até a universidade, peguei a de letras, peguei ali a Guanambi, não, a Carapinima, que emenda com a José Bastos. E pra mim a José Bastos foi uma eternidade. Eu pedalava nela muito tempo, retão grande, até que eu cheguei lá perto lá que era um marco do papai dobrava à direita. Eu, caramba, já estou perto do meu avô. E aí eu peguei lá Fernandes Távora, peguei ali Neu Machado e cheguei na casa do meu avô no bairro Henrique Jorge. Pra você ter ideia, eu saí da Varjota, um bairro lá em Fortaleza chamado Varjota, fui até o Henrique Jorge, que dá 16 quilômetros. Quando eu cheguei na rua do meu avô, Luciano Queiroz, Henrique Jorge, meu avô estava sentado. Eu gastei muito mais de 2 horas, porque o sol já estava um tempo, já tinha passado aquele sol quente, sabe? Quando cheguei na casa do meu avô. E aí o meu avô estava sentado na cadeira, na calçada. E quando ele me viu, ele me deu um abraço: meu filho, eu cababom. Ele dizia assim pra mim: eu cababom. E aí uma tia minha me viu, aí perguntou: cadê a sua pai e sua mãe? Não, eu vim sozinho. Quando eu falei isso aí, minha tia endoidou. Pegou logo o telefone, escondeu logo a minha bicicleta, ligou pro papai. E aí o papai falou comigo, me deu uma bronca. Mas eu sentia que meu pai brigava comigo como educador, né? Me alertando que isso não se fazia, aquilo não se fazia, né? Porque o papai tinha a ciência que possivelmente eu não tinha toda a expertise que poderia ter, que a pessoa tem que ter para ter a habilitação para fazer aquela proeza. Eu não era habilitado para fazer aquela proeza. Então, por essa questão, o papai me deu até um castigo, né? Foi me buscar lá de carro, né? Levou na minha bicicleta. Eu passei 3 meses de castigo, né? E só que depois desse castigo, eu já conquistei sair de casa para alguns lugares, como eu ia à natação sozinho de bicicleta, como aí pro meu colégio de bicicleta. Então, quando eu tinha 12 anos, galera, eu já ia pro meu colégio de bicicleta e para a minha natação de bicicleta, entendeu? Então, isso aí foi
um indício, né? Isso aí é justamente uma característica de um aventureiro. Você tem um histórico desde criança de você se aventurar, de fazer um desbravamento, fazer um desafio em vencer seus medos e colocar sua coragem à tona, né? Então o aventureiro tem disso, ele mostra a sua coragem. Ele sente medo, mas o medo para um aventureiro, ele está ali, ele existe somente para poder você, como eu posso dizer, se precaver, se proteger, né? Saudavelmente. Então, aí eu me dei o troféu. Meu pai reconheceu a minha coragem, meu espírito aventureiro, e ele deixou eu precocemente voar com minha bicicleta, né? Ele deixou voar com minha bicicleta, entendeu? Então, galera, esse foi de longe um indício que eu sou aventureiro. Foi mais que provado que aos meus 11 anos fui aventureiro. Então, logo depois comecei a pedalar para mais longe e fiz viagens sozinhos, né? Então um dia fiz uma viagem noturna da minha casa até o sítio da minha família, que ficava a 90 km de Fortaleza. E eu fui sozinho à noite para poder evitar do sol. Eu sabia que o sol castigava muito, era uma distância grande, né? Que eu não era acostumado a fazer aquela distância. Então eu queria montar um cenário que favorecesse eu ter menos sofrimento possível. Então eu escolhi a noite para justamente o sol não me castigar e não atrapalhar na minha performance da viagem. Então, logo depois eu fiz essa viagem, assim, quando eu tinha uns 18 anos, sabe? 18 para 19, já dirigia no carro naquela época. Então eu fui de bicicleta da minha casa até o sítio da minha família, sozinho, sem avisar ninguém, para ninguém se preocupar. Aí quando cheguei no sítio, eu fui no telefone público. Naquela época não existia celular. E comuniquei meus pais, né? Eu tinha viajado, né? A bicicleta estava já em segurança na nossa casa do sítio. E que no outro dia eu ia amanhecer, tomar um banho no riacho lá e pegar um ônibus para voltar para casa. Então foi meu segundo troféu. E teve várias outras viagens também, né? Várias outras aventuras que eu fiz de bike. E se eu for botar aqui, já não dá para contar muito desse vídeo. E aí atualmente, né, a minha última aventura que eu fiz, eu fiz também várias dessa minha motinha aqui, fiz várias aventuras nessa moto. Eu também derrubei muitos medos. E a minha última aventura que eu fiz foi um dia sem nem me ter planejado nada. Eu saí aqui da minha casa atualmente, que eu moro hoje em dia no interior, aqui perto de Fortaleza, em Pacuti, e fui até Natal, né, de moto. E eu fiz um acampamento eu dormi 2 noites em acampamento, né? E fiz uma viagem totalmente sem planejamento. E para mim foi uma aventura muito grande. E na volta, eu voltei de noite, de moto, lá de Natal, Fortaleza. Cheguei em casa às 2h30 da manhã. Pois é, galera. Então, eu quero dizer que a gente, quando nasce para espírito aventureiro, certo? A gente faz coisas que pessoas comuns não fazem, né? E graças a Deus eu nasci com esse espírito aventureiro.
Então tem até um meme aí de um cara que do motociclista que fala assim, para nós encerrarmos esse vídeo. O meme é o seguinte: para onde um cara, aliás, uma pessoa pode comprar qualquer moto, né? Mas o espírito biker, né, que ele quis dizer que o espírito aventureiro não se vende na loja, né? Então, aonde uma Harley Davidson vai, um cara que tem um espírito bike, numa CG, numa Pop, vai também, né? Ele quis dizer isso aí. Tem uma foto sensor de 40 km por hora. Entendeu, galera? Então ele quis dizer isso. Ele quis dizer que aonde um cara vai numa Harley, aquele cara da Pop também vai. O que importa é ter o espírito biker, o espírito aventureiro, né? E sem o espírito aventureiro você não vai para lugar nenhum. E não se vende na loja. A moto se vende na loja. E teu espírito aventureiro, o espírito biker, não se vende não. Você já nasce com ele. Então, galera, é isso aí, certo? O vídeo tá longo porque foi a forma mais assim que eu pude explicar para os senhores que quando a gente já nasce com o espírito aventureiro ou não. E graças a Deus eu nasci com o espírito aventureiro, né? Então, galera, é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.